Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Bruno aqui na área. Hoje eu vou comentar sobre a Unicasa pré-pregão. Daqui a pouco eu abro aqui o mini índice já. O mercado futuro já está funcionando. Hoje deve ser um dia mais tranquilo, né? Depois de duas notícias amenas para o mercado, né? Desenvolvimento da vacina não, do retrovírus, né? E da utilização desse retrovírus na China pelos cubanos, e também a Alemanha conseguiu aí sequenciar o corona e aparentemente já está testando um retrovírus também, né, ou uma vacina que seja, não sei o nome específico, técnico, em ratinhos, e se der tudo certo já deve ir para a garganta de nós humanoides, tá certo? Bom, vou comentar sobre a Unicasa e dar um comentário, fazer um comentário também sobre o momento atual, né, o momento onde a gente encontra uma pandemia dando um belíssimo caldo no mercado financeiro, e também por trás dessa pandemia uma certa exaustão de liquidez no mercado, né? A gente desde 2010 vem combatendo possíveis tombos ou percalços no crescimento produtivo econômico, via injeção de grana no mercado para quem tem e via baixa de juros para quem ainda pode baixar os juros, né? Então acho que o grande paradigma e incerteza do mundo é sim o corona, lógico. Todo cuidado para falar sobre o corona, né? Porque tem muitas vítimas já. Então aqui não estou desafiando o resultado da pandemia ou o que ela pode vir a trazer, mas há também no mercado uma incerteza em relação ao principal vetor de crescimento econômico, que tem sido aí injeção de dinheiro, quantitative easing desde principalmente 2008, tá? E baixa de juros. Então esses dois vetores estão sendo colocados em xeque, tá? No campo dos países de terceiro mundo ou de desenvolvimento, né, emergentes, mais ainda, né, essa baixa de juros, a não atratividade da moeda local e a total pancada de estrangeiros em relação à nossa moeda. Então a gente abaixou os juros, o real fica desvalorizado e a gente está vendo aí que não há como conter o real. Nós somos o país mais líquido, né, de transações financeiras, a moeda mais líquida aqui emergente. Então a negada está utilizando mesmo essa facilidade, essa capacidade de liquidez nossa aqui, e está shorteando o Brasil, fazendo hedge, fazendo o que for, mas a nossa moeda, coitada, está tomando. Então ali tem um paradigma para países emergentes. Baixar juros é um liberalismo que dá para a gente conseguir vencer a nossa moeda a esse patamar, facilitando, né, as exportações, é o necessário somente para crescimento econômico do nosso país. Então, primeiro, uma discussão para o Brasil: será que a trajetória de longo prazo pode continuar com uma queda, mas por curtíssimo prazo devemos subir a taxa de juros para tentar atrair a investidor aqui, mesmo que seja com um prêmio, né, de renda fixa, mas principalmente trazendo o dólar um pouco para baixo, apreciando um pouco o câmbio para nós, né? Então essa é uma primeira discussão aqui doméstica. Uma discussão global, a gente tem o petróleo como uma atitude de criança, na minha opinião, em relação entre Rússia e Arábia Saudita, né? Eles estão testando aí quem tem mais dinheiro para gastar pelo menor preço, tá? Porque o barril de petróleo nesses preços realmente, se não for algo político, é algo bizonho, algo que eles realmente atenuaram ainda mais essa incerteza no mundo atual. Eu acho que o corona é só um plano de fundo que acelerou o fundo de verdade, que é essa ineficiência na baixa de juros e também na injeção de grana. Então o dinheiro, na minha opinião, e até consumindo alguns economistas aqui no YouTube mesmo, ou lendo sobre, né, o dinheiro cada vez mais ele se aproxima de uma demanda inelástica, né? Daqui a pouco a gente vai conseguir comparar dinheiro a sal, simplesmente porque não importa se a gente abaixa o preço do sal, a gente consome ali, de certa maneira, tem um limite de consumo de sal. Então, se você baixar o preço do produto, não necessariamente vai aumentar a demanda por ele, né? E o dinheiro está ficando meio parecido, tá? A gente abaixa o custo dele, que é os juros, ou injeta necessariamente dinheiro no mercado, né? E aí você naturalmente, por oferta e demanda, tende a depreciar o custo dessa mercadoria, dinheiro. Então baixa de juros mais injeção de dinheiro não está necessariamente refletindo em crescimento econômico, em crescimento produtivo. Aqui o Brasil é um exemplo, tá? Mas um pouco mais comprimido, porque nós temos ainda um país
em desenvolvimento, mas Europa e Estados Unidos, eles estão sentindo a mesma coisa também, onde tem injeção de grana e tem também baixa de juros, e não necessariamente o setor produtivo ou o crescimento econômico, o crescimento produtivo vem da mesma maneira, na mesma magnitude que costumava vir, por exemplo, há 30, 40 anos atrás, onde 0,5 de juros era um negócio maluco e fazia já resultava em algum crescimento econômico. Então me parece que a gente está num paradigma econômico. Eu cruzo os dedos para que esse paradigma não seja utilizado politicamente, que realmente os especialistas, economistas, financistas da vida aí, todos os PhDs e também o pessoal que está em campo se reúna e discuta uma nova maneira de se crescer economicamente, que não seja somente enviesada no quantitative easing, tá certo? Que essa impressão de grana, injeção no mercado, tá? E também não seja enviesada pelos juros, tá? E aqui cabe várias ideias. Se vocês tiverem ideias, deixem nos comentários. Mas eu acho que o principal dessa crise, se formos tirar uma parte boa, é que ela pôs em xeque e precisava pôr em xeque um modelo econômico praticado pelo mundo. E nós, seres humanos, somos assim, né? A gente pratica algo que dá certo por um tempo, até a exaustão a gente vai lá, toma um ferro, aprende, tenta aprender, tá? E aí a gente parte para a próxima, tenta algo diferente. E eu acho que esse momento é para algo diferente, né? Não só na economia financeira, mas também na economia real. Nós temos aí grandes conglomerados, grandes mercados que restringem a entrada de novos e pequenos produtores. Será que essa é a maneira de se desenvolver? Será que essa é a maneira de distribuir riqueza? Distribuir riqueza não, porque entra num papo político, né? Mas essa é a maneira de se facilitar a produção, o crescimento econômico de mais pessoas. Então a gente vê grandes fusões, grandes cisões, aqueles grandes conglomerados e a dificuldade realmente de se entrar em mercado, em se respirar no mercado, em se abrir negócio, tá? Então tem várias discussões que a gente pode comentar sobre o modelo econômico, sobre capitalismo, modelo econômico, globalização, e que eu acho que agora é o momento de aproveitar que o mercado suou os preços e descontou nos preços muito mais do que o corona, na minha opinião. Esse desconto de preço atual do índice e de todos os índices, eu vou mostrar para vocês já todos eles, é mais do que o corona. Eu acho que já está precificando a incerteza do próximo modelo econômico. Tá? Então, discussões são muito bem-vindas, divergência é sinônimo de evolução, e eu torço para que as divergências sejam entre seres humanos, né? E não entre crianças, entre adultos e adultas, né? Pessoas esclarecidas e não entre crianças, porque se depender de um líder como Putin, por exemplo, ou Trump, que me tuita falando que o governo Obama foi mais corrupto do que da história inteira nos Estados Unidos, e não fala sobre possíveis saídas da crise. Quer dizer, líderes do mundo inteiro estão, na minha opinião, sendo imaturos, e quem sou eu para falar, né? Mas o fato é que eu fico aguardando realmente que uma nova maneira de se tocar a economia, que agora não é a economia doméstica, mas é a economia global, tá? E aqui eu fico estudando, fico lendo, fico observando, e eu acho que essa desvalorização, só para finalizar aqui a primeira parte do vídeo, essa desvalorização atual vai muito além do corona, tá certo? Vai muito além do corona. Então, quando o corona estabilizar, não necessariamente o preço vai voltar, na minha opinião. Eu acho que o mercado já precificou e aguarda agora uma solução macroeconômica, tá? Uma nova diretriz econômica que está pondo em xeque um crescimento financeiro versus crescimento real. Será que a gente cresceu tanto quanto a bolsa cresceu nos últimos 4, 5 anos? Será que a expectativa, esse dinheiro está sendo bem tributado, está sendo bem taxado? Tá? Será que é baixa de juros que funciona, ou se é alta dos juros que funciona, se é um juros único global, se é uma moeda única global? Enfim, tem coisas diversas para a gente discutir, e eu acho esse momento muito interessante, mas eu queria dar o meu pitaco aqui sobre o que eu estou pensando, né? O dinheiro, ele perdeu aquela sensibilidade do seu custo. Às vezes, 40 anos atrás, se baixava o custo do dinheiro necessariamente, ou quase que certeza que a gente tinha um crescimento econômico, as pessoas tomavam mais risco, as pessoas investiam mais. Agora me parece que viciou em um reinvestimento, e esse reinvestimento a gente viu todo o derretimento dele muito rápido, porque não tem aonde segurar, não tem nada intrínseco no mercado financeiro, né? São só
é só dinheiro, não tem nada tácito ali, né? Então há uma discussão bem grande. Me alonguei bastante, 10 minutinhos de vídeo, mas vamos lá. Agora vai começar o vídeo de fato que eu vou trazer para vocês. Olha, o mercado futuro avança, tá certo? Na Europa e nos Estados Unidos. Vamos ver o nosso. Muito bem, esse é o nosso, tá? Deixa eu abrir no dia aqui para a gente ver a recuperação atual. Eu tirei dias aqui, dias. Legal. Então hoje a gente abre com um belo gap de alta, tá? Depois de tocar aqui em um dos meus pontos. É lógico que agora, né, os pontos serão tocados mesmo. Se eu mostrasse para vocês a quantidade de alarmes que eu recebi ontem, eu tive que vir para o escritório várias vezes ontem, antes de ontem, para organizar minhas ordens, porque foram startadas. Então, quem fala aqui é alguém que está no mercado financeiro, está com a pele em jogo, tá? Então me interessa bastante. Bom, o mercado futuro abre em mega alta. A gente tem aí do fechamento de ontem até mais ou menos a precificação atual 10% de alta, cerca de 7 mil pontos, tá? E deve se estabelecer, tá, um range para março, e eu vou tentar apostar esse range, tá, entre 67,220, sendo o pior deles. Deixa eu colocar aqui que eu tenho um ponto aqui, 67,220 aproximadamente, vamos pôr assim, tá certo? 74,150, ambos azuis aqui, tá? São suportes, o preço está vindo de cima para baixo. Então eu acho natural o preço em um processo de notícias ruins ficar entre 67 e 220. A esse preço atual, o Bovespa está com um PL, né, aquele indicador financeiro, de aproximadamente 8, 9. Ontem eu estava acompanhando lá o pessoal fazendo a matemática, mas já está abaixo de 10. Então aqui realmente a Bovespa entra em desconto forte, tá? Isso historicamente são os níveis aí mais fracos historicamente encontrados. Então estatística a favor, né? A bolsa, quando esteve com PL de 7, 8, tá? Esteve descontada e sinalizou fundo. Então isso é importante saber. Essa então é a região onde as coisas negativas continuam a acontecer, 67 a 74, tá? Já as coisas amenas, eu acho que a gente deve ficar aqui. Nada de novo acontecendo. 74 mil a 87.280, tá certo? E aqui é a estabilização dos preços. Quando tudo for acalmado, petróleo e corona, aqui eu acho que cabe, né, dos 87 aos 94 a 97, tá? 99,460. Essa região aqui, ó, eu acho que aqui é a decisão, vamos dizer assim, global. O que nós vamos fazer em relação à economia? Acho que cabe um paradigma econômico, tá? Econômico. Então são esses três ciclos que eu vejo, essas três faixas de preço interessantes. No momento a gente está na amarela, ou seja, notícias amenas apareceram no mercado, tá? A gente tem os fluxos de alta aqui sendo 2, tá? 81.750 e 2 já foi, né? Tá no preço aqui, ó, 78.825. O que eu acho que a alta, até onde a alta pode se estender em termos de fluxo, são esses dois fluxos que eu passei para vocês, os fluxos do medo já, tá? Tirando esse aqui, que esse aqui ainda não tinha o petróleo, tá? Esse aqui era só corona. Então esse fluxo aqui eu acho o primeiro, o mais sensato. Então é normal o nosso índice ricochetear, tá? Cerca de 9.625 pontos. Então é isso que eu espero aqui, 81.750. Mas principalmente o fluxo normal, ou seja, do Brasil sem noticiários amedrontadores, é esse aqui, galera. É da eleição. É esse fluxo que eu acho que o Ibovespa é capaz de subir agora, com a estabilização das notícias, 12 mil pontos, porque esse cara se repetiu tantas vezes, tá? Em um curto prazo, que eu acho que esse vídeo faz sentido para você, no curto prazo, enxergar esse movimento que tem ali mais ou menos 12 mil pontos, tá? De 12 mil em 12 mil ele encara uma quedinha, tá certo? E aí a gente vai atualizando vocês. Então esse cara trazendo esse valor a valor presente, tá? A gente tem ali 84 mil, tá? 84 mil a 85 mil, tá? Basicamente essa faixa de preço aqui
que eu comentei com vocês. Bom, tá. Lateralização. O que isso quer dizer nas ações? Quem me acompanha aqui, a maioria é ações, né? Quer dizer que a gente entra numa volatilidade onde muito provavelmente você não vai perder a oportunidade de se fazer aporte, porque a ação pode subir, tá? E aí no dia seguinte ou na semana seguinte, no mês seguinte, ela volta, transformando a volatilidade em um equilíbrio muito grande, porque a incerteza é grande. Só não tem mais notícias, ou a gente torce para não ter mais notícias tenebrosas, que piorem ainda mais, uma guerra, certo? Um petróleo a $20 e não a 30. Essas são as notícias ruins. O que pode melhorar para a gente, o mercado adora a reforma, tá? Então se a gente conseguir reformar os tributos, principalmente o tributo, tá? Na administrativa cabe muita discussão, a tributária também, tá? Mas a tributária parece que, vamos dizer assim, esquerda e direita ficariam contentes com uma reforma tributária, tá? Então a reforma tributária, se ela surgir, a gente deve ficar na parte de cima da lateralização. Se não surgir nenhuma reforma, parte de baixo. Tá, o mercado é reformista acima de tudo, né? Esse é o principal viés do mercado, né? Que são os gringos. Eles querem vir aqui com menos burocracia, menos custo de mão de obra, menos isso, menos aquilo. Então eles vão cobrar reformas para se atrair dinheiro aqui, sem ser por elevação de juros, tá? A elevação aí do nosso custo, para ver se vale a pena ser rentista de novo no Brasil, por exemplo. Eu vejo como reformas o principal driver. Tá certo? Então aqui está o índice, tá? A gente volta para o período das eleições ali, / Joesley Day. O Joesley Day está aqui, ó, tá muito próximo, tá aqui em 60 mil, tá? Então a gente deve vir, na minha opinião, no máximo até 67, 220, aqui 74 é o suporte atual, 87 é a primeira parada. Muito bem, trago para vocês que as bolsas sobem forte, então por isso que nosso futuro também está subindo legal. Aqui eu trago a parte em que eu tento cornetar um pouco sobre economia. Então o Brasil tem o mercado emergente mais líquido, ou seja, se você tem muita grana, é aqui que você vai ter liquidez, ou seja, você vai achar comprador, vendedor, tanto para vender como para comprar. E com a taxa de juros fraquinha, nosso dinheiro é desvalorizado. Aí a negada faz o quê? Carca a venda, tá? Para segurar as picas na gringa que eles estão tomando. Eles ganham dinheiro no short aqui e tentam redear as compras que eles têm lá fora, por exemplo, uma estratégia da cabeça. Então o nosso índice foi o que mais variou negativamente, tá? 14%, 14,78%. Depois veio o Merval da Argentina, Dow Jones, e aí México também, Canadá, que é isso, o Peru, tá? E aí a gente tem aí os compostos, todos eles, tá? Mas a gente foi o campeão. Caiu mais, tá? Porcentagem de variação aqui foi o que mais variou, certo? Bom, feito isso, vamos para a UCAS. É uma notícia boa para vocês que estão aí no mercado de construção civil. Na UCAS, tá? Eu acho a UCAS uma empresa muito redondinha, tá? É novo mercado, tem até aqui índice de governança corporativa diferenciada, índice de ações com tag along diferenciado, então tudo bonitinho aqui, ó, selos maravilha aqui, né? E ela teve resultado bom, tá? Então o lucro veio, aumento na margem líquida, que a gente sempre fala aqui, ó, para 2 dígitos, olha que legal, 2 dígitos. Temos margem EBITDA também com 2 dígitos, um aumento interessante. Margem operacional, ou seja, a empresa fez caixa, a empresa conseguiu aproveitar a pequena retomada que nós tivemos na construção civil. Lembrando que 2019 foi o primeiro ano de retomada da construção civil, geralmente são 4 anos. Tá, de bom mercado de construção civil, aí como é cíclico, tende a tomar aquele viezinho de baixo, tá? Então aqui resultados bons, tá? Resultados interessantes em que eu coloco para vocês. Notícia boa hoje, beleza? Houve evolução, temos coisas boas para falar também. Para quem não conhece a Unicasa, né? Ela é líder em receita bruta no mercado de móveis planejados. Então a Delano, Favorita e a Nil. E tem mais uma marca, Brasil, não sei o que Brasil, deixa eu trazer. Chutei, quase acertei. Casa Brasileira, não é a Brasil, tá? Então aqui cada marca dessa trabalha com móveis planejados, mas cada uma tem um público-alvo, tá? Então é interessante, é uma empresa que no território nacional é extremamente, tem um impacto muito forte. Aqui em Jundiaí temos tanto a Nil como a Delano, eu não sei a Casa Brasileira e a Favorita, mas as duas nós temos aqui, e é sim uma bela empresa, redondinha, vamos dizer assim, tá? Bom, governança ótima, maravilhosa,
e nós temos aqui uma empresa não alavancada, nem um pouquinho, tá certo? Fez o seu turnaround, confirmou seu turnaround e já vem com margem de 2 dígitos, lindo, né? Então uma empresa aqui, tirando a crise, show de bola, né? Fazer o quê? Fundamentos não são relevantes nesse exato momento, mas ela trouxe bons fundamentos, tá? Bons resultados. PL 14 já está meio caro, porém o EV sobre EBITDA ainda está 7,16, então interessante, tá? E o preço sobre valor patrimonial também baixo, né? Então elimino, na minha opinião, eu elimino o PL, tá? Dividend yield assustador, mas aqui não é recorrente, tá, galera? Então 11,6 dividend yield é maravilhoso. Nós temos aqui ROI e ROIC já com 2 dígitos, margem líquida e margem EBITDA também com 2 dígitos, tá? Vamos dar uma olhadinha nos proventos, mas antes, lucrativa no último tri, lucrativa no último ano. Muito bem, esse é o histórico de dividendos, tá, galera? Distribuídos dividendos e juros sobre capital próprio. Porém, eu trago aqui para vocês que ela teve, se eu não me engano, é restauração de capital ou restituição de capital. Eu estudei e já esqueci, mas isso aqui não é recorrente, tá? Então foram 36 centavos por ação, isso distribuídos no dia 5 de fevereiro. Então isso deu uma bombada no dividend yield dela. Fiquem aqui em algo em torno de 5 a 15 centavos, tá, por distribuição, então, e por ano também. Então não é uma empresa que tem um excelente dividend yield, mas sim, ela distribui, tá? Pode fazer parte da sua estratégia em relação à Unicasa. Bom, vamos para a análise técnica que eu trago para vocês. Ela respeitou, tá, o último ponto que eu tinha aqui entre 3,55 e 3,85, tá certo? Então ela deve ficar, na minha opinião, as coisas estabilizando entre 3,83 a 4,63, nessa faixa aqui, ó. Por quê? Eu acho que o primeiro TRI de 2020, para ela, não vai ser super impactado, porque até que eu saiba, a construção civil não parou aqui no Brasil, tá? Mas deve ter algum resquício, tá, do corona já. Então, acho que até maio a gente deve ficar nessa faixa de preço. Se explodir, eu só tenho parada para ela em 7,83. Tá? Abaixo dos 3,55 não tem interesse. Então, faria aqui algo do tipo, ela rompeu, fica lá. A hora que ela, e se ela fizer esse movimento aqui, transforma interesse de novo. Tá certo, galera? Então, análise técnica banal, rapidinha para vocês, esses são os pontos, né? Se vocês gostam aí de anotar, de dar uma olhadinha. E fico por aqui, um vídeo longo, mas acho que bacana para vocês que querem também descobrir opinião fora dos gráficos. Tchau, tchau.